Fala, dentista, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Pastor, founder, junto com a doutora Júlia Érica, do projeto Odonto Outliers. Esse é o nosso segundo webinário, o primeiro foi feito em formato de live, mas por um motivo técnico, a gente preferiu trabalhar agora no modelo de webinário, né? E depois das nossas masterclass, depois das nossas palestras, a gente começou a tentar tabular as informações e as dúvidas dos dentistas que nos seguiam e participavam desses eventos, para que a gente compreendesse melhor as necessidades e entregasse conteúdo com um pouco mais de assertividade, aquilo dentro que o dentista gostaria de entender e saber, né? E a gente percebe que, na maioria das vezes, as dúvidas, elas sim estão lá no negócio, só que quando a gente vai para uma análise mais profunda, de fato o que há é uma percepção pessoal distorcida, ou seja, na maioria das vezes, o dentista até quer se dar bem com o negócio, quer se dar bem fazendo um negócio muito bom, né? Mas ele, na verdade, tem muitas dúvidas sobre a sua pessoa, né? E no nosso entendimento, a gente não acredita que um bom negócio, um negócio prospera sem que o empreendedor, aquela pessoa que está à frente, ou seja, o dentista, quando a gente fala de consultório, não entende para que ele está nesse mundo, para que ele está fazendo as coisas na vida dele, né? Então você pega uma pessoa que não tem objetivos muito claros, ela acaba lutando pelo salário, ela acaba lutando pelo dinheiro, e a gente entende que isso não é a melhor forma de trabalhar. Claro, isso é uma opinião nossa e de muitas outras pessoas que trabalham com essa linha de análise comportamental das pessoas que nos seguem, mas isso aí é muito latente. A gente observa que realmente precisa ter uma avaliação pessoal e uma evolução pessoal muito grande, né? E quando a gente fala de pessoas, apesar de parecer, né, aquela coisa, aquele papo furado de coach, a gente percebe que o primeiro passo é encontrar um propósito, né? Então, assim, se a gente for levar o termo propósito na ponta da, do dicionário, né, na linha do dicionário, a gente pode resumir como uma intenção de fazer algo, né? Então, e se a gente for levar para uma linha um pouco mais prática, é o que você, como você se sente quando você acorda na segunda de manhã. Se você não se sentir bem, é porque você não está fazendo, não está cumprindo o seu propósito. Se você se sentir bem, é porque muito provavelmente você está em direção a ele. Nem todos têm já claramente qual é o propósito, tá? Isso é até motivo de uma intranquilidade das pessoas, tá? A ideia desse webinário é dizer para você que você não precisa correr desesperadamente para achar o seu propósito, mas é muito importante que a gente tenha uma percepção que o propósito atrai e traz coisas boas, tá? Então, falo para você claramente que ter propósito é muito interessante sob vários pontos de vista, tá? Não adianta a gente viver sem a gente ter um objetivo final. Então, se a gente não consegue compreender qual é o nosso propósito, vai ser muito difícil. E se a gente trouxer isso para dentro do seu negócio, a coisa fica pior. Porque se você quer sensibilizar pessoas, se você quer melhorar a vida das pessoas através da odontologia, isso é um propósito. Isso é um propósito muito claro. Mas se você não aplica esse propósito da maneira correta, dificilmente você vai ter sucesso, né? Então, pior do que não ter propósito é você aplicar algo que não vai sensibilizar a vida das pessoas, né? Eu vejo assim, muitas pessoas trabalham em função do dinheiro, tá? É filosófico, mas trabalhar em função de dinheiro te leva a cometer enganos, né? Que, via de regra, eles são... você não consegue voltar atrás, né? Então é muito importante que você tenha um propósito na sua vida, até para que você possa entender o que você tem que fazer na segunda-feira de manhã, né? Então isso tudo é muito latente, isso é muito importante. Vamos lá. Por que a gente deve procurar um propósito? A gente deve procurar porque normalmente as pessoas que têm um propósito, elas têm mais motivação na segunda-feira de manhã, têm mais vigor para fazer as coisas acontecerem,
ela tem uma clareza das ações que ela precisa tomar para poder executar as coisas na vida dela. E exatamente porque tem clareza nas ações, elas não ficam tateando no escuro o que fazer, elas não ficam procurando o que fazer, elas procrastinam menos, né? Talvez esse seja inclusive o segredo da falta, do grande mal, né, que a gente vê hoje nos negócios, nas pessoas, que é a procrastinação. Talvez você não tenha equilibrado o seu propósito à ação que você está tomando, né? Eu preciso fazer um relatório, eu preciso fazer um post para poder me divulgar na rede social, mas às vezes o tema do post não é uma coisa que te motiva tanto e no final das contas você procrastina, deixa para depois, né? Então, por isso que é importante procurar um propósito. Novamente, quando a gente fala de propósito, a gente fala de propósito pessoal e profissional, né? Mas é muito natural que as pessoas que têm propósito pessoal bem definido, bem estabelecido, com prazos, com coisas palpáveis, materiais, fáceis de mensurar, elas consigam ter mais resultado do que pessoas que não têm um propósito, né? Então é muito importante procurar. O grande segredo talvez seja não se desesperar para encontrar, mas é necessário, eu acho que é muito importante achar, tá? Perguntas que eu acho que a gente deveria fazer para a gente tentar encontrar o nosso propósito, tá? A gente chama de perguntas poderosas, né? Quando você está procurando um propósito, acho que a coisa mais legal a se fazer são perguntas. Acho que a primeira pergunta legal é o que você faz muito bem. Normalmente, o que você faz muito bem é aquilo que você se dedica mais, é aquilo que você gasta mais sangue nos olhos, fazer aquela coisa acontecer. Normalmente, esse ponto, isso que você faz muito bem, é aquilo que você tem muito próximo do seu propósito, né? A segunda pergunta, quando você não percebe que o tempo passa, né? No coaching, na psicologia, a gente fala muito do estado de flow, né? O fluxo contínuo de atividade. É aquele negócio que você faz, começa às 7h30 da manhã, 7 da manhã, quando dá meio-dia, o estômago dá aquela doidinha, e aí você, cara, já é meio-dia, já passou, não deu tempo de fazer nada, né? Não aquela assoberbada de coisas, mas você está fazendo, quando você olha, acabou. É igual aquela aula muito legal que você tem, que quando você olha para o relógio, já acabou, né? Então você entra num estado de flow, aquele assunto te interessa muito. Então talvez o teu propósito esteja escondido dentro dessa atuação, dentro disso que você tem como do motivo que você entra no estado de flow, né? Quais são os seus valores, né? O que te norteia à medida que você vai fazendo as coisas? Tem um exemplo aqui que essa semana agora aconteceu uma situação de um paciente que não queria pagar lá no Odontoí Diagnóstico, não queria pagar o exame porque achou caro, né? E queria porque queria que pegasse um exame anterior dele, de 2016, para se fazer o procedimento em cima do exame anterior, porque mesmo que o dentista dissesse que não servia, para ele servia. Então a gente ficou numa situação bem complicada, mas os nossos valores, que é entregar diagnóstico, que realmente entregue valor para o dentista, entregar um exame que vai ter sucesso, vai oferecer sucesso para o dentista, fez com que a gente não permitisse dentro da clínica entregar um exame antigo para o paciente e que o profissional fizesse exatamente em cima desse exame. Lógico que o profissional provavelmente não iria fazer, porque ele tem os valores deles também. Mas a gente teve que conversar muito com o paciente para convencê-lo de que aquela forma não era a melhor. Então, os nossos valores lideraram as nossas ações. Então, normalmente, quando você tem valor pré-definido e você tem a clareza desses valores, o propósito está muito próximo disso. Então, é uma coisa muito interessante a se estudar. Outra pergunta é, quais são as diretrizes de ação? Assim como os valores, as diretrizes também precisam ser muito claras. Então, se você não tem clareza, é legal você já tem, inclusive, escrever, cara. Faz um trabalho aí legal. Escreve quais são as suas diretrizes de ações. Eu não vou fazer isso quando essa situação acontecer. Ou eu vou fazer isso quando essa situação acontecer. Ainda nesse exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o dentista, explicando a situação que o paciente estava fazendo essa confusão na clínica e pedindo para ele, cara, vamos decidir isso junto. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar a vida do próprio paciente que não queria, né? Então, essa é uma diretriz de ação.
Outra pergunta muito legal é quem te inspira, né? E por que que essa pessoa te inspira? É muito bacana quando você tem ídolos. Ídolos, eles norteiam, eles dão para nossa cabeça uma percepção de prazer, uma percepção de conexão com o propósito dessa pessoa. E às vezes o propósito dessa pessoa é o seu, é muito próximo do seu. Então eu tenho, por exemplo, como pessoas que me inspiram, o Steve Jobs, como quase todo empreendedor tem, como o Steve Jobs como um verdadeiro ícone, né, de inspiração, o Elon Musk e todo mundo que fala sobre design thinking, né? O Zico, por exemplo, o Zico, né, jogador de futebol do Flamengo, eu sou flamenguista por causa do Zico, a perseverança, a forma de que ele trabalhava para poder alcançar a perfeição, tudo isso me inspirava, né? E aí, quando eu trouxe isso para a odontologia, eu trouxe isso exatamente para que, dentro do meu propósito, para que eu entregasse mais para os dentistas que me seguem, que trazem a sua vontade de fazer alguma coisa no seu consultório. E daí surgiu o projeto Odontolives, daí surgiu o Odonto Diagnósticos e todos os seus serviços e ações que a gente comanda, eu e a doutora Juliérica. Outra pergunta legal e a última que a gente faz da nossa live é se não tivesse restrições financeiras ou de tempo, o que você faria, né? Então é muito interessante, né? Muita gente chega e diz assim, eu ia para uma ilha deserta e iria morar nessa ilha deserta, não ia ter mais contato com pessoas do mundo, né? Se você não tivesse essa restrição financeira de tempo e precisasse fazer isso, talvez você queira trabalhar na praia, você quer ter uma vida muito tranquila, ou você quer proporcionar para as pessoas vida tranquila, né? Se a gente for levar também assim, eu queria viajar, teve gente que, a gente fez essa pergunta inclusive no grupo VIP do Odonto Liars, que é o grupo que todo mundo que faz os nossos cursos participa. Muita gente disse, cara, eu passaria a vida inteira viajando, né? E, cara, como é que tu vai conectar isso dentro do teu propósito, né? Como é que você vai achar um ponto em comum ao que você faz dentro do seu consultório? E talvez o seu propósito esteja aí, né? Então, essas perguntas, elas acabam acrescentando no seu jeito de desenhar o seu propósito. E se de repente você conseguir encontrar esse propósito, sobra para a gente uma situação que é quase estrutural, quase processual. Na hora que você descobre o seu propósito, é muito interessante que você desdobre esse propósito em ações, digamos assim, né? Ou seja, se o meu propósito é empoderar dentistas, né, como dentro do Odonto Liars, e o meu propósito pessoal também, eu preciso desdobrar esse propósito em formas de alcançá-lo. Então, a Odonto-i, por exemplo, é uma forma de alcançar através do diagnóstico. A Odonto Liars é uma forma através da educação. E aí eu vou escolher esse meio que eu vou trabalhar, se vai ser uma mídia social, se vai ser misto, se vai ser a sala de aula. Desenho metas e objetivos para isso e tomo as ações para eu poder ter resultados, né? Então, quando a gente foca aqui primeiro no resultado, fica muito difícil a gente ter clareza do que precisa fazer, porque a gente acaba não sabendo o que fazer de ação, não sabe nossas metas, nossos objetivos, não sabe os meios e muito provavelmente não vai saber nosso propósito. Então é muito legal quando você começa pelo propósito, seja ele pessoal ou se você vai transferir o seu pessoal para o do negócio, porque você consegue desdobrar, escolher meios, definir metas e objetivos, tomar as ações e alcançar o resultado. Aí o dinheiro que a maioria das pessoas procuram vem naturalmente, porque as ações que foram tomadas, elas foram assertivas, elas foram em direção a um propósito comum. E aí, mesmo que você, depois de todas as perguntas que foram feitas aqui, ainda não encontrou o seu propósito, eu digo para você, não se desespere. O propósito normalmente vem quando você tem a clareza que precisa ter um propósito, né? A busca de um propósito, ela não pode ser o motivo da sua existência. Eu digo sempre que a busca do propósito, ela é automatizada a partir do momento que você tem clareza que precisa encontrar, e por isso esse vídeo aqui, né? E depois quando você
se antena das coisas que você gosta, como essas perguntas todas que eu fiz para você. Eu, particularmente, encontrei meu propósito fazendo um curso de coaching. Falei aqui que não era coisa de coaching, mas isso tem muito a ver também com coaching, né? Eu consegui encontrar meu propósito quando eu tive a clareza de que eu precisava encontrar. Depois eu vi que eu estava fazendo isso há muito tempo. Todo mundo que me conhece sabe que quando eu fiz faculdade, eu tive uma dificuldade financeira fiz faculdade particular, para resumir, fiz faculdade particular e no meio da faculdade a gente teve uma crise financeira na minha família e aí eu tive que me virar, virando presidente do centro acadêmico para ganhar desconto, vendia, no momento que estava de transição de slide para PowerPoint, Data Show, então eu adquiri algumas habilidades de fazer design e tudo mais. E eu comecei a dar aula disso para os professores, para eles poderem desenvolver as aulas deles. Depois eu fui para a área de gestão, fiz um MBA e comecei a ajudar algumas clínicas de radiologia a fazerem a clínica alavancar. E eu fui descobrindo aos pouquinhos que, na verdade, eu estava só ajudando dentista, e aquilo me dava um extremo prazer, né? E a partir daí, mesmo com minha especialidade sendo radiologia, eu comecei a desenvolver o meu propósito pessoal dentro dos meus negócios. A Odontoí surgiu assim, o slogan dela é maximize resultados, focado 100% no dentista. Lógico, consequentemente, o paciente vai ter ganho com isso. E o Odonto Outliers agora com a missão de empoderar dentistas, né? Então, essa questão do propósito é muito legal para que a gente possa delimitar as nossas ações. Beleza? Gente, eu agradeço muito, muito as pessoas que assistem e acompanham o Odonto Outliers, as pessoas que querem e que estão vendo pela primeira vez o vídeo ou não seguem com muita regularidade, convido para que vocês sigam as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é o odonto.outliers, o nosso site, o odontooutliers.com.br, que na verdade está alavancando cada vez mais. Estamos colocando as ferramentas que a gente produz dentro dos nossos cursos lá dentro, né? Coisas que realmente vão engrandecer o seu consultório, se você souber usar, se você aplicar de maneira correta as ferramentas, tá? E a gente tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Odonto Outliers. Quem ainda não adicionou na sua lista, tá, de contatos, adiciona aí. O telefone é o DDD 91984220339, tá? Para que você receba a lista de transmissão, é importante que você adicione na sua lista de contatos. E dá um oi lá, se você quiser falar com a gente, dá um oi nesse WhatsApp que a gente responde para você. Nem sempre imediatamente, mas responde com certeza. Bom, gente, eu sou Thiago Pastor, sou fundador do projeto Odonto Outliers, junto com a doutora Juliérica. A gente quer agradecer vocês que assistiram esse vídeo. Esperamos que você tenha sucesso no seu consultório. Esperamos que você continue seguindo a gente para que nós todos a gente possa construir a odontologia de valor, odontologia que entrega sucesso para o paciente e, consequentemente, a odontologia de sucesso para a classe toda. Tá bom, gente? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.